Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Nessa noite nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, amém, queridos? Como nós vimos, a igreja do Senhor, ela será arrebatada, enquanto a igreja participará das bodas do Cordeiro, na terra ocorrerá a tribulação e a grande tribulação. Ao final da grande tribulação, teremos a batalha do Armagedon, o milênio, em que Jesus reinará na terra por 1000 anos, enquanto Satanás estará preso por 1000 anos. Após isso, amados, Satanás será solto e derrotado, definitivamente. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. E após isso, então, novo céu e nova terra surgirão. Amém? Nós vamos ler juntos em Apocalipse 21:1, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Atentando para o versículo 1 de Apocalipse 21, nós verificamos que a Bíblia fala, então, que João vê um novo céu e uma nova terra. Amém, queridos? Diante disso, o que nós entendemos? Nós entendemos que haverá a destruição do antigo céu e da antiga terra. Amém? Então, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus 24:35, amém? Que diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém, queridos? Então, tudo será destruído, né? E teremos um novo céu e uma nova terra. Então, entre os capítulos 20 e 21 de Apocalipse, o que nós observamos? A destruição ou a renovação, né, do céu e da terra. Então, o local em que nós vamos habitar não será o mesmo em que nós estamos habitando. Né? Teremos um novo céu e uma nova terra. E quem habitará na Nova Jerusalém? Quem habitará? Nós vemos, em primeiro lugar, ali em Apocalipse 21, do versículo 3 até o versículo 5, a descrição da Nova Jerusalém. Amém, queridos? E nós vemos, então, que quem vai habitar na Nova Jerusalém? Então, nós vamos abrir em Apocalipse 4. Os irmãos já conhecem Apocalipse 4, nós já falamos sobre Apocalipse 4. Então, em Apocalipse 4, nós vemos que Deus Pai habitará a Nova Jerusalém. Amém? Então, diz lá em Apocalipse 4, né? Quem mais habitará a Nova Jerusalém? Deus Filho. Amém? Nós vemos lá em Apocalipse 5:6, né? Que diz: Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Amém? Nós já vimos Jesus, né? Habitará a Nova Jerusalém. Eu vou ler com os irmãos em Apocalipse 4, onde diz, né? Deus Pai aqui, onde fala de Deus Pai. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado.
E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Amém, queridos? Então, né, Deus Pai habitará a Nova Jerusalém. O Espírito Santo habitará a Nova Jerusalém. Vamos ver em Apocalipse 22, 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o Espírito Santo habitará a Nova Jerusalém. Amém? E os anjos de Deus também habitarão a Nova Jerusalém. Nós vamos ver em Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao 24. Então, vamos lá. E os anjos de Deus também habitarão a Nova Jerusalém. Nós vamos ver em Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao 24. Então, vamos lá. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém, queridos? Então, os anjos de Deus, né, habitarão a Nova Jerusalém. Né? São seres angelicais, né? Serafins, querubins, os seres viventes. E, claro, quem habitará a Nova Jerusalém? A Igreja de Cristo, né? Os redimidos, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Amém, queridos? Nós vamos ver também, né? Quem estará fora da cidade, né? Da Nova Jerusalém. Nós vamos abrir em Apocalipse 21, 8. Amém? Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, nós vimos aqui, né, que essas pessoas ficarão de fora, né? Os covardes, aqueles que têm medo de assumir a sua fé. Os incrédulos, aqueles que não creem, né? Que não aceitaram a Jesus. Os abomináveis, irmãos. Aqui há muitas práticas que são consideradas abomináveis pelo Senhor. Se os irmãos puderem abrir em Provérbios, nós vamos dar um exemplo aqui de atitudes abomináveis. Então, meus queridos, os abomináveis, né, não integrarão a Nova Jerusalém. Nós sabemos que existem várias práticas, né, que são tidas como abomináveis pelo Senhor, mas nós vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos começar aqui por Provérbios 6, 16, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Aqui, irmãos, é importante a gente mencionar que aborrece é um sinônimo de abominável, tá? Então aqui é uma poesia judaica, né? Então não significa que as primeiras coisas somente aborrecem e a última é abominável. Não, significa que todas são abomináveis, tá? Então, o que é abominável?
olhos altivos. Então, olhos altivos soberba, né? Língua mentirosa, né? Não precisamos descrever o que é uma língua mentirosa, né? O pai da mentira é o diabo. Mãos que derramam sangue inocente, né? Os homicidas. Coração que trama projetos iníquos. Aquela pessoa, né? Que prepara ciladas, né? Para os outros. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Um coração maligno. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre os irmãos. Então, a pessoa, né, ao invés de promover a pacificação, ela fica semeando contendas entre os irmãos. Infelizmente, isso é muito comum. É muito triste, lamentável, né? A pessoa pega uma história daqui, leva para ali e fica colocando, né, um irmão contra o outro. Então, é uma prática abominável, porque isso traz muito prejuízo para a igreja, né? Algumas pessoas até se desviam, causa chateação, alguns desistem, né? Sangue de Jesus tem poder, então, né, é considerado uma atitude abominável para o Senhor. Amém? Voltando ali, né, demos esses exemplos de abominações. Quem mais ficará de fora? Voltando para Apocalipse 21:8. Os homicidas ficarão de fora. Também ficarão de fora os impuros. E também os feiticeiros, tá? Irmãos, aqui tem uma situação interessante para nós refletirmos, tá? A palavra feiticeiro no grego, ela significa farmakeia, tá? Naquela época, os feiticeiros, eles usavam drogas, algumas drogas, para invocar demônios, tá? Então, os feiticeiros, né, são aqueles que fazem lá, né, obras de macumbaria, né, invocam os demônios. E aqui, né, vocês podem observar, né, essa palavra farmakeia, feiticeiro, ela significa drogas, né? Por quê? Alguns feiticeiros, eles se utilizavam de drogas para invocar os demônios. Então, existem alguns entendimentos, tá, irmãos? Que isso a gente precisa refletir a respeito, né? Como essa origem dessa palavra é farmakeia, né? Que significa drogas, né? Aí existe o entendimento de quem se utiliza, né, de drogas, né, entorpecentes, também, né, ficaria de fora da cidade santa, tá? É um pouco polêmico isso, né? Claro, a gente sabe, né, que existem situações e situações, mas nós precisamos trazer para os irmãos, né, os entendimentos aí que existem, tá? Quem mais ficará de fora, né? Os idólatras, tá? Aquelas pessoas, né, que idolatram imagens, né? Fazem para si imagens, substituem, né? E aí se prostram diante de imagens, né? São idólatras. A Bíblia também entende, né, que os avarentos também são idólatras, né? Por quê? Porque eles fazem do dinheiro um Deus para eles. Eles colocam em primeiro lugar, né, o dinheiro, tá bom? E também os mentirosos, né, ficarão de fora. Eu convido os irmãos a abrirem também em 1 Coríntios 6:10. Hein? Então, 1 Coríntios 6:10 nos diz assim, melhor dizendo, do 9, tá? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Então, aqui a palavra fala, né? Ficarão de fora os impuros, que nós já vimos, idólatras, já vimos, os adúlteros, né? Aqueles que não têm fidelidade com seu cônjuge, né? Os efeminados, né? Os homossexuais, os sodomitas, né? Os sodomitas são aqueles que praticam a conjunção carnal, anal, seja entre homem e mulher, seja entre homossexuais. Nem ladrões, nem avarentos, nós já falamos dos avarentos, que são considerados idólatras, nem bêbados, nem maldizentes, né? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí, queridos, vejam, né? Todos, né, podem ter cometido algum desses pecados, né? Mas a Bíblia fala aqui de pessoas que andam nesses pecados, tá? Nós sabemos, né, que quando há um arrependimento, né, há uma transformação na vida do ser humano. E quando há um arrependimento, uma transformação, né, o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Amém, queridos? Então, né, que nós possamos refletir, né, acerca da Bíblia Sagrada, do que a Bíblia contém, e pedirmos a Deus, né, perdão, nos arrependermos, né, porque o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né, e lance no mar do esquecimento, né, todo ato, né, que desagrada a Deus. Amém? Queridos, nós vamos ver agora sobre a localização da Nova Jerusalém. Amém? Convido os irmãos a abrirem Apocalipse 21, 16 e 17, amém? Então, vamos lá. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Aí ele continua, né? Ele fala das portas de Jerusalém. Se os irmãos tiverem curiosidade aqui, né? Ele fala ali, ó. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha que lindo e tremendo o versículo 19. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. E aí ele vai falando. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Irmãos, e olha que tremendo! Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Amém? A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ô glória! Amém, queridos? Não haverá noite na cidade da Nova Jerusalém. Amém, queridos? E aí ele fala aqui no 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, queridos? Que lindo, né? Então, a praça da cidade, ela é de ouro puro. A fundação é formada por camadas de pedras preciosas. Amém? E no centro da cidade haverá um trono de Deus. Amém? Poderíamos ver a face de Deus e de Jesus.
E olha que lindo, irmãos, em Apocalipse 22, ele nos diz que não haverá mais morte, nem enfermidades, somente a vida do Senhor emanará do seu trono e correrá no meio dessa cidade. Do trono de Deus e de Jesus sairá um rio de águas vivas. Olha que lindo lá em Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que lindo, irmãos. No meio da praça, haverá a árvore da vida e as suas folhas são para a cura. Por esse motivo, não haverá enfermidades na Nova Jerusalém. Então, nós vamos comer essas folhas ali, né? E essas folhas são para a cura dos povos. Amém, queridos? Que coisa mais linda, né? Irmãos, é importante nós frisarmos, né? Que no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, havia a árvore da vida. O homem, ele tinha acesso à árvore da vida, né? Por esse motivo, ele nunca ia morrer. Mas, o que aconteceu? Ele escolheu desobedecer, né? Olha que interessante, né? Ele duvidou da palavra de Deus. Duvidou da palavra de Deus. E por esse motivo, então, foi expulso e impedido de ter acesso à árvore da vida. Na Nova Jerusalém, porém, nós teremos corpos glorificados. Não haverá pecado e teremos acesso à árvore da vida. Amém, queridos? Que coisa linda, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos libertos, tá? Da condenação do pecado, mas quando o Espírito Santo começa a operar nas nossas vidas, nós somos libertos do poder do pecado. E assim, né, nós podemos viver mais fortes contra o pecado e fazendo a vontade de Deus, tá? É claro, né, irmãos? Nós somos pecadores, somos falhos, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 24, ele fala lá: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o que eu faço, miserável homem que sou. Né? Então, nós somos pecadores, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está reconhecendo, né, que é um pecador, mas o Espírito Santo em nós, né, intercede por nós e nos dá poder para vencer o pecado. Na Nova Jerusalém, então, não haverá pecado. Amém? Nossos corpos serão glorificados. Amém? Nós teremos acesso à árvore da vida. Queridos, e quais atividades, né, que nós teremos na Nova Jerusalém? Bom, irmãos, a Nova Jerusalém, ela será um lugar de aprendizado. Amém? Nós teremos a revelação completa, né? De forma infinita ao longo da eternidade. Amém, queridos? Será um lugar de muita adoração, muita música, né? Vai ter coral de anjos, coral de remidos, amém? Será um lugar de trabalho e serviço também, amém? E será um lugar de comunhão. Nós vamos reconhecer as pessoas, tá, irmãos? Nós vamos reconhecer as pessoas na Nova Jerusalém, no céu, né? E quanto às pessoas que não se converteram, essas, irmãos, serão esquecidos nas nossas memórias, de alguma maneira, né? Porque senão o céu, ele não seria um local de alegria plena, tá? Irmãos, eu quero falar com os irmãos uma situação bem interessante, né? Sobre
né, o casamento judaico, tá? É muito interessante, tá? Então, só para nós entendermos. Vejam vocês. Então, no casamento judaico, um pai, quando algum pretendente, né, pretendia pedir a mão de sua filha em casamento, tá? Então, o pretendente, ele tinha que trazer um contrato, tá? Em que constava nesse contrato todas as bênçãos e promessas que ele daria para aquela noiva, tá? O pai, ele analisava aquele contrato, aquelas promessas, e aí se o pai concordasse, né, e esse pretendente concordasse, o casamento ele estaria pronto ali, tá? Era um noivado com força de casamento. Não poderia ser desfeito. Mas o que acontecia? Nessa hora em que o pai aceitasse ali os termos, né, daquele contrato, daquela carta ali em que constasse as promessas, né, do pretendente para filha desse pai, né? O noivo ele voltava para a casa do pai dele e ele ficava ali uns 2 anos mais ou menos preparando a casa para depois voltar para buscar a sua noiva e celebrar o casamento. Olha que tremendo, irmãos. E aí depois que ele voltava, né, aí sim haveria o casamento, que demoravam vários dias ali, né, celebrando aquele casamento. E enquanto isso, a noiva, tá? Então o noivo vai para casa para ajeitar a casa, para preparar tudo, e depois ele vem buscar a noiva, né, no casamento judaico. E a noiva, por sua vez, ela também fica ali se preparando. Ela fica ajeitando as coisas, né? Aprendendo algumas coisas para ser uma boa esposa, aprendendo, né, como que faria ali ao estar casada, tá? Então ela ficava também se preparando, tá? E aí, queridos, o que nós temos, né, lá em João, né? O que Jesus fala em João? Ele fala lá: vou para casa preparar as moradas. Amém? Que coisa mais linda, né? A Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, né? O Senhor ali, ele faz uma comparação do casamento, né, com as bodas do Cordeiro. Amém? Então Jesus também vem buscar a sua noiva. Amém? Quem é a noiva? A igreja do Senhor. Amém? Então a noiva está o quê? Se preparando para a volta do noivo. Mas quando o noivo voltava no casamento judaico, a noiva não sabia o horário que ele vinha, nem quando ele viria. E ela tinha que estar preparada. Ela não podia estar despreparada. Amém? Então, Jesus, né, ele fala lá em João: vou, né, preparar as moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Então, ele foi preparar a morada. E quando ele voltar, né, Jesus, ele levará a sua noiva. Amém? Então, Jesus, né, ele vem buscar a sua noiva. A noiva de Cristo é composta por quem? Pelos redimidos, né? Pelas pessoas compradas, né? Por pessoas por quem o Senhor morreu e deu o seu sangue. Amém? Então nós temos o quê? Que estar preparados. Amém? E, meus amados, né? A Nova Jerusalém, né? A palavra de Deus fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Amém? E todos os irmãos conhecem, né, a parábola das virgens, né? Então, que nós sejamos as prudentes, né, e não as virgens loucas. Certo, queridos? Amém, meus amados? Nós vamos ler em João 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vós receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Maravilhoso, né? Jesus é lindo, é tremendo. E em Mateus 25, irmãos, está lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é azeite, irmãos? É a presença do Espírito Santo. Amém? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, queridos? Então, a parábola aqui, né, das 10 virgens, então, faz uma comparação, né, desse texto com a volta de Jesus, né, com o reino dos céus. Amém? Maravilhoso, né, irmãos? Muito lindo, Jesus é lindo. Então, que nós possamos, né, estar aí vigiando, né, não sabemos a hora, e para que também possamos, né, irmãos, estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vejam que aqui no versículo 11 de Mateus 25, ele fala lá, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nós estudamos, né, que em Apocalipse 4, vamos lá no Apocalipse 4, fala dessa porta, né? Vamos lá para Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Amém? Então, está falando do arrebatamento, né? Então, uma porta vai se abrir no céu. Amém? E depois ela vai se fechar. E as nécias aqui, então, ficaram batendo ali, né? Na porta. Ela abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E o azeite que fala o texto se refere representa aqui o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos. Nós vamos então estar orando para encerrarmos, né? A palavra de Deus, né? Ela nos diz que as aflições desse tempo presente, né, são leves e momentâneas e não se comparam com o peso de glória do Senhor. Amém? Tudo passará, irmãos, mas a palavra de Deus, esta permanecerá. E o Senhor, ele vem buscar, né, uma igreja fiel a Ele, né, a sua noiva fiel a Ele. Amém? A palavra de Deus fala que o que confessa, né, o pecado e deixa, ele alcançará o quê? Misericórdia. Mas o que encobre a transgressão nunca prosperará. Então, meus amados, né, que nós possamos, né, estar entregando as nossas vidas ao Senhor. Amém? Nós vimos que nosso Deus, né, nosso Senhor Jesus, ele foi nos preparar uma morada, né? A palavra compara a um casamento judaico ali, né? Em que o noivo vai lá se preparar, enquanto a noiva se prepara para depois haver a celebração do casamento, com a volta de Jesus. E aquela carta que eu falei para os irmãos, né? Aquele contrato, entre aspas, né? Que o noivo tinha que entregar ali para o pai da pretendente, né, para que houvesse
uma aceitação mútua, né, desse acordo, desse contrato de casamento, irmãos, os irmãos sabem, né, Jesus, né, ele estabeleceu a nova aliança. Amém? Então, essa promessa, né, que o noivo fazia ali para a noiva, né, essa promessa é o Novo Testamento, amém? São as promessas de Jesus à igreja, à sua noiva. Amém, queridos? Olha que coisa mais linda, que coisa tremenda isso. É muito lindo, né? A palavra de Deus é muito linda. Então, lá no casamento judaico, o noivo, entre aspas, né, que estava pretendendo ficar noivo de uma noiva, ele entregava para o pai da noiva ali, olha, esses aqui são os termos, né? As promessas para essa noiva. E assim, né, é a nova aliança também, né? Então o Senhor estabeleceu ali o Novo Testamento, as promessas de Jesus para a sua igreja, para a sua noiva. Que coisa mais linda, né, irmãos? Jesus é lindo, tremendo, poderoso, ele é fiel. Então, queridos, mas o noivo, ele quer casar com uma noiva fiel, né, irmãos? Às vezes, né, tem ali um casal de namorados, né, que já se traem antes de casar. Né? Então, não dá, né, irmãos? Tem que haver fidelidade, né? Se já existe uma traição ali no namoro, né, imagina, né, sangue de Jesus tem poder, né? Então, né, o Senhor, ele vem buscar uma noiva fiel, não é mesmo? E que nós, na igreja do Senhor, possamos estar aos pés da cruz, né? Seguirmos verdadeiramente a Jesus, né? Com todo o nosso amor, com todos os nossos bens, com todo o nosso pensamento, nossa vida, né? Consagrando tudo ao Senhor, tudo é dele, irmãos, né? E tudo passará, mas as palavras de Deus, essas permanecerão. Amém? E que nós possamos, né, integrar a Nova Jerusalém, queridos. Porque aqueles que não estarão na Nova Jerusalém estarão naquele lago de fogo e enxofre junto com Satanás, com a besta, com o falso profeta. Mas os redimidos, oh glória, esses estarão com Jesus, amém? Com Deus Pai, com o Espírito Santo, né? Vivendo na Nova Jerusalém. Amém, queridos? Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada irmão, amém? E que nós possamos, irmãos, né, ter consciência que não vale a pena, né? Trocar as coisas de Deus, trocar as coisas do alto pelas coisas efêmeras da terra, pelas coisas, né, passageiras. Né? O que nos espera é a eternidade com Jesus, né, com Deus Pai, com o Espírito Santo, louvando e adorando por toda a eternidade, né? Esse lugar tão maravilhoso, tão lindo, que é a Nova Jerusalém, ruas de ouro, jaspe e cristal. Não é mesmo, queridos? Nesse lugar em que não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá doença, né? Só haverá alegria, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. É um lugar de alegria, irmãos. Então vale a pena seguir a Jesus, vale a pena, irmãos, passar, né, as provações, essas leves e momentâneas aflições que não se comparam com o peso de glória que está por vir. Amém, queridos? Então nós vamos estar orando, né? Pregue. Fale do amor de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, ele transforma, ele muda, ele liberta. Né? Se você está orando por alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, por alguém incrédulo, né? Que ainda não confessou a Jesus como seu suficiente Salvador, né? Pregue, fale do amor de Jesus, ore, tenha uma vida de jejum, de oração, de consagração. Não se contamine, né, com as coisas dessa terra. Amém? Nós vamos estar intercedendo. Pai querido e Pai santo, Senhor todo-poderoso, Pai, Tu és, Pai, aquele que tudo pode, Deus. Tu és o dono do milagre, Senhor.
Pai, foste preparar uma morada para nós, Pai, a sua noiva, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, Pai, a cada dia. Senhor, nos levantando, nos dando forças, Deus, nos amparando, nos dando discernimento, nos abençoando, Pai. Esteja à frente das nossas batalhas, Pai, nos dando vitória. Colocamos, Senhor, as vidas, as almas diante da sua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, que hajam muitas conversões, Deus, que as pessoas se entreguem ao teu nome, Deus. Pai, usa cada filho teu, Senhor, para ser teu instrumento, Deus, para apregoar as boas novas de salvação. Senhor Jesus, Senhor, visita, Pai, cada lar, cada família, Jesus. Entra, Deus, com providência, Jesus, nos lares. Deus, com salvação, Jesus, com resgate, com libertação, com cura. Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Deus. Nós louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos, Deus, a ti. Em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.